Tudo bem? Queria te convidar, separar um tempinho hoje no seu dia para meditar na palavra do Senhor. Temos essa oportunidade, temos a sua palavra nas nossas mãos, ouvir a sua voz. Então, queria te convidar a ler o texto de Lucas 17, do versículo 1 até o versículo 10. Lucas, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 10. É o texto que nós vamos meditar hoje. Então, faça a leitura aí na sua casa e eu vou fazer uma breve meditação aqui sobre o que nos diz esse texto. Jesus se dirige aos seus discípulos, para aqueles que andavam com ele, que caminhavam com ele, que tinham visto tudo o que ele está fazendo, que estão andando com ele em direção a Jerusalém. E ele vai chamar a atenção, em primeiro lugar, sobre a questão dos tropeços. Ele fala assim: olha, é impossível que não venham tropeços, mas ai daquele por meio de quem vier, ou os escândalos, como diz algumas versões. Ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que são seus discípulos, que estão caminhando com ele, ou que, pelo menos, à vista dos outros, fazem parte do corpo de Cristo, mas que por meio do qual vêm os escândalos. Ele vai dizer que era melhor pegar uma pedra, pendurar no pescoço e lançar no mar. Uma das maneiras mais doídas, mais duras ou mais terríveis de morte que eles consideravam naquela época. Algo sufocante. Então, eles consideravam que era um tipo de morte bastante cruel. Então, Jesus fala o seguinte: é melhor que aconteça isso com você, do que por meio de você vir um escândalo. Pessoas que se dizem cristãos e que escandalizam os outros, ao ponto do nome de Cristo ser zombado. É essa a ideia aqui do texto. Então tomem cuidado vocês. Olhem para vocês mesmos. Tomem cuidado. Cuidem da vida de vocês, para que vocês possam ser um exemplo, para que vocês possam demonstrar de fato quem são, possam me mostrar através de vocês. É isso que Jesus está falando com os seus discípulos. Ele prossegue no versículo 3: Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Observe que está ligado ainda com o tema do escândalo. Se você vê o seu irmão em pecado, repreende, para que o escândalo não venha através dele. E se ele se arrepender, perdoa, acabou o problema. Não precisa ficar guardando rancor, não precisa arranjar um motivo de desavença ou discórdia. Mas se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes ele vier contigo dizer, eu me arrependo, perdoa. Então, observe, Jesus está falando. Ele está ainda linkado com o assunto dos escândalos. Não deixe que essas coisas surjam no meio de vocês. É um escândalo para os de fora, se vocês aqui dentro não se entendem, se vocês brigam. É melhor que alguém bote uma pedra no seu pescoço e joga você dentro do mar. Se o irmão pecou contra você, você viu, vai lá e repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. Mas se for 7 vezes no dia, mesmo assim, perdoe. Os discípulos, então, no versículo 5, diante disso que Jesus está falando, pedem assim: aumenta-nos a fé. Note o seguinte: eles estão dizendo para Jesus: Jesus, está difícil. Como assim? Precisamos que o Senhor nos dê mais fé. Hoje, como estamos, é como se a gente não tivesse fé suficiente para fazer isso. A partir daqui, então, o que Jesus vai fazer é corrigir essa visão deles, ou, de alguma maneira, exortá-los. Ou, como assim? Vocês estão caminhando comigo esse tempo todo? Versículo 6, no versículo 6, ele fala sobre o grão de mostarda. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer, sai daqui e planta-te no mar, e a amoreira, né, e vai te obedecer. Então, olha, como assim? Aumenta-nos a fé, vocês não precisam de muita fé. Se a fé for bem pequenininha, como um grão de mostarda, já é suficiente. Vocês podem fazer coisas inacreditáveis. O que Jesus está tentando repreender é a falta de fé desses homens. Em outro sentido, ele está querendo dizer que eles deveriam ouvir aquilo e atentar, dizer: sim, Senhor, vamos fazer isso, Pai. Vamos lutar por isso. Vamos prosseguir nesse caminho. É o que o Senhor tem nos mandado fazer. Vamos obedecer. Mas quando eles falam, aumenta-nos a fé, é quase que dizendo, mas a gente não tem condição de fazer isso que o Senhor está pedindo. Ah, o Senhor está nos mandando algo que a gente não tem como fazer. Jesus fala assim: tem, vocês têm sim. Se a fé de vocês fosse bem pequenininha, vocês fariam coisas inacreditáveis. Vocês têm sim, vocês precisam ter. Note que às vezes a gente olha para a escritura e faz como esses discípulos, né? Ah, não, mas isso aqui é muito difícil. Então, eu vou cumprir todo o resto, menos isso aqui, porque isso aqui é muito difícil. Ah, vou acertar a maioria, mas isso aqui, essa parte aqui, aquele outro ali, ah, tá muito difícil. Jesus falou: não, não. Vocês não dizem que têm fé? Vocês não querem ter fé? Vocês não mostram a fé? Se ela for pequenininha, já é suficiente. E aí, o versículo seguinte, né, do 7 até o 10, ele faz uma pergunta contando uma história, né? Quando um servo vai lavrar a terra ou apacentar o gado, quando ele volta, ele chega e já se assenta à mesa? Não. O
que você faz? O Senhor diz: "Prepara a ceia, se cinge, troque sua roupa, vem aqui, me serva, me sirva, venha co e depois que eu comer e beber, você também vai comer e beber. Porventura agradecerá o servo, porque este fez o que foi mandado?" Jesus é muito até duro com seus discípulos aqui. Por acaso o Senhor tem que agradecer ao servo, porque ele veio do campo e arrumou as coisas, preparou a ceia, serviu ao Senhor, para só então depois comer? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que eu vos mando, dizei: "Somos servos inúteis, fazemos somente o que deveríamos fazer." Perceba que Jesus está tentando corrigir esses homens aqui. Quando eles dizem: "Ah, não tenho como perdoar o meu irmão", ele está se colocando numa posição de superioridade. "Ah, mas ele pecou contra mim, eu não tenho como perdoar." Ele está se colocando numa posição de superioridade. Ou eles não falam isso diretamente, mas quando eles falam assim: "Aumenta-nos a fé", é isso que eles estão querendo dizer. Não, senhor, então o senhor tem que dar mais fé, porque a gente não tem as condições necessárias para poder fazer isso, perdoá-lo tantas vezes quanto for necessário. E aí, por conta disso, virão os escândalos. E aí Jesus fala assim: "Não, calma aí. Vocês são meus servos, eu estou mandando, vocês têm que cumprir." Note que é muito interessante isso. Por vezes as pessoas querem pintar um Jesus que é o bondoso, o amoroso, o paizinho querido, aquele que nos abraça, e esquecem que ele também é o rei. Ele é tudo isso, mas ele também é o Senhor. Ele também usa a sua prerrogativa de senhor, de autoridade, de domínio, de governo. Então, não podemos simplesmente achar assim: "Ah, Jesus é o meu paizi Deus é meu paizinho querido, Jesus é o meu amado, então ele vai compreender se eu não fizer aquilo que ele me manda fazer, ele vai entender." Não. Ele falou assim: "Ó, vocês acham que eu tenho que ainda agradecer vocês porque vocês estão me obedecendo?" Nós deveríamos olhar para nós mesmos, não com orgulho, vaidade, como é apresentado logo no início do texto. De alguém que não consegue nem perdoar o outro, ou que não conseguiria perdoar o outro que lhe ofendeu. Pelo contrário, na posição de servos humildes e dizer: "Nós temos feito apenas o que o Senhor nos manda. Perdoar o meu irmão 7 vezes ao dia, se necessário, não é nada demais. Eu não mereço uma estrela, eu não mereço um troféu, não mereço, uma estátua, não mereço os parabéns, nem os aplausos, os tapinhas nas costas, um uma medalha de honra por isso, não. Eu fiz apenas o que o Senhor me mandou fazer. Se por mim não vieram os escândalos, eu não fiz nada demais, eu fiz apenas o que o Senhor me mandou, fazer. Porque se eu tiver um pouquinho de fé, por menor que seja, e a fé é dada pelo próprio Senhor a nós, faremos aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Que o Senhor nos ajude a caminhar assim, reconhecendo quem somos, filhos amados do Senhor, mas seus servos, que precisamos obedecer à sua vontade. E fazendo isso, para que o reino de Deus, o reino de Cristo, progrida. A palavra de Deus seja manifesta na nossa relação com o nosso próximo e em todo o restante. Amém.